Garcia Pereira, a julgar pelas declarações dos acionistas de referência, a PT Portugal vai acabar por ser vendida mais cedo ou mais tarde? Boa tarde, antes de mais. Sim, eu penso que tudo está a encaminhar para, mesmo este compasso de espera, se destinar a mais tarde permitir argumentar que os acionistas, quando deliberaram no sentido da venda, deliberaram com perfeito conhecimento de todas as condições e todos os meandros do negócio. E, portanto, o destino da PT ficou traçado, é preciso dizê-lo, no dia em que se aceitou o princípio da privatização e das privatizações em massa. Uma empresa que não só está ligada a um setor que é um setor estratégico, essencial para um país que quer ser independente, que é o das comunicações, como também porque o que seguiu foi, e convém nunca esquecermos isso, o que seguiu foi uma gestão insensada continuamente por toda a gente, desde a imprensa económica ao Presidente da República, que até condecorou o Sr. Zainal Bava com uma condecoração elevada, mas voltando uma aqui ao gestão, ponto, mas deixe-me só terminar, por favor. Eu sei que este tema é um pouco sensível, mas deixe-me terminar. Mesmo não é questão da sensibilidade, não, é questão da atualidade. A atualidade é esta. Este é o resultado do caminho que se seguiu com a privatização e com uma lógica de distribuir 11,5 mil milhões de euros de lucros aos acionistas ao longo de todo este tempo. Mais de 9 mil milhões desde a OPA falhada lançada pelo Grupo Sonai, e em que a estratégia que foi seguida foi uma estratégia de empolar a empresa à custa de congelamento de salários, à custa de preços extremamente elevados para o serviço que prestava, à custa de uma série de maningâncias que foram sendo seguidas para alimentar os acionistas, designadamente o BES. É preciso também, isto é exatamente o mesmo tipo de gestão. E depois, quando a empresa necessitava de facto estar capitalizada, evidentemente que não está, e está à mercê de operações deste tipo, levadas a cabo por um cover de empresas. Também é preciso dizer que a Altice não é nenhuma empresa de telecomunicações, ao contrário de que a certa altura parece que nós estamos aqui, são os especialistas das telecomunicações. A Altice é um fundo de investimentos especializado em pegar em moribundos e transformá-los em cadáveres. Fez isso no caso da Cabvisão, que foi comprar por 1/10 do preço que os canadianos a tinham vendido uns anos antes. Fez isso com a ONI e assim que pegou na empresa, a primeira coisa que fez foi despedimentos em barda e um conjunto de medidas absolutamente violentas que não tiveram nada a ver com a saúde da empresa. E, portanto, o destino, o que eu quero dizer com isto, é que, embora juridicamente me pareça óbvio que o negócio que foi delineado em maio de 2014, e creio, aliás, que o parecer do professor Eduardo Paz Ferreira, que ele produziu sobre esta matéria, salienta exatamente esse facto, que isso tinha como pressuposto uma fusão entre duas empresas e não uma venda da PT à OI, e, portanto, só isso, em meu entender, era justificador da nulidade depois de tudo o que se passa a seguir. A verdade é que está tudo montado para garantir uma compra mais ou menos pacífica pelos coveiros da PT, pondo a nu o que é que foi a excelência da gestão do Sr. Zainal Bava. Garcia Pereira, acha que não há nenhum outro remédio do que se vender a PT Portugal? Não, acho que há um remédio, que é o remédio à nacionalização da empresa, visto que se trata de um setor estratégico da economia. E essa é que é a questão. Mas para isso era preciso o governo querer. Ora, está, para isso era preciso um governo que quisesse, e não querendo o governo, o que a gente tem que fazer é mudar o governo. Já agora convém recordar que a PT, até há 4 anos atrás, era de facto a primeira empresa a nível mundial a criar o cartão pré-pago, que aliás foi uma das alavancas que transformou a Vivo numa empresa de grande dimensão, a nível não apenas continental, como a nível mundial. E 4 anos depois, de facto, a empresa está completamente asfixiada, completamente descapitalizada, completamente garroteada. Como é que foi possível chegar aqui? Eu volto à mesma coisa. Exatamente a partir do momento em que o Estado se demite das suas responsabilidades e em que acaba por ceder à posição do BES, no sentido de mesmo a chamada Golden Share, portanto, aquela percentagem que lhe permitia, apesar de tudo, uma intervenção com alguma importância ao nível da gestão,
acabar por largar da mão, o resultado disto foi a distribuição de dividendos muito acima das capacidades económico-financeiras da empresa para garantir liquidez ao Grupo BES, e aqui é que é a questão. E, portanto, isto é um caso de polícia, em que quer as pessoas do Grupo BES deviam já estar atrás das grades e a investigação devia estar a ser conduzida pelo Ministério Público, pegando nos elementos, apreendendo os elementos e adotando as providências cautelares indispensáveis, como também em relação à APT. A questão do fator tempo. Poderíamos dar-nos ao luxo, entre aspas, de esperar que tudo isto se resolvesse na Justiça para depois decidir o que fazer com a Portugal Telecom? A PT, vamos lá ver uma coisa. A PT já vai ser vendida por tudo e meia. E esse argumento de dizer que a gente não deve esperar e deve aceitar a lógica dos factos consumados, mesmo que a lógica de factos consumados seja a ladroagem e seja a irregularidade e a trafolhice jurídico-financeira, é algo de verdadeiramente inaceitável. O que estava aqui em causa, portanto, se é uma empresa que é uma empresa importante para um país, não há nenhum país que possa ser verdadeiramente independente, se não contar também com uma empresa que seja o poder político decide o que é que ela deve fazer fundamentalmente na área das telecomunicações, esse país não é verdadeiramente independente. E, portanto, trata-se, de facto, de uma empresa verdadeiramente vital do ponto de vista estratégico. Se ela foi conduzida a esta situação, é óbvio que foi conduzida mediante a lógica das privatizações desenfreadas, quer o PS, quer o PSD, levaram a cabo. E a conclusão que a gente agora tem retirado aqui é que estas privatizações não apenas meteram nas mãos dos privados lucros fabulosos, porque, 11,5 mil milhões de euros não são 11,5 euros. É uma brutalidade de quantias distribuídas aos acionistas, máxime ao BES. Mas mais do que isso, o que está aqui em causa é, de facto, um conjunto de irregularidades praticadas umas atrás das outras. Quando se nacionaliza algo que está falido, não há que pagar um tostão. O problema é saber exatamente qual é a posição que a gente tem relativamente a essa matéria. Há dívidas, aquilo que o atual governo fez passar foi que a privatização de empresas fundamentais, monopólios naturais, designadamente no caso da energia e dos combustíveis, a sua privatização conduziria a enormes benefícios do ponto de vista quer da concorrência, quer para o consumidor. Mas a tal nacionalização era possível sem custos para os contribuintes? Empresas que estão falidas não há que pagar um tostão pela respectiva nacionalização. E trata-se de deitar a mão a um ativo que é absolutamente essencial para a preservação. Mas as empresas têm dívidas, mas o problema aqui não é o problema da empresa ter dívidas, porque não é dessas dívidas que se está a falar. O que se está aqui a falar é de um pretenso valor de uma empresa que está completamente falida, ou melhor, que foi conduzida à falência em virtude de uma gestão absolutamente fraudulenta. Como é que se fazia essa nacionalização sem prejudicar os contribuintes? É muito simples, é tomando conta dela, pura e simplesmente. Como é que se faz a nacionalização do BES? É os trabalhadores do BES tomando conta do banco e tomando conta das empresas do grupo, pura e simplesmente. Mas mesmo no BES ainda não há garantias que não haja custos para os contribuintes. Não. O que não há... Não. O que não há garantias é que não há garantias, há a garantia absoluta de que a solução que foi desenhada vai trazer consequências gravíssimas para os contribuintes. Essa é que é a solução. Não, pelo contrário, mais a desajudo, porque a solução que eu estou a defender relativamente, e que já aqui defendi mais do que uma vez, para o BES e para o Grupo Espírito Santo, não implica nenhuma espécie de encargo. Significa que o Estado deita a mão à empresa e não paga um tostão. Então qual é que seria para percebermos todos, para perceber lá em casa, como é que isso seria? Se a empresa está falida, como é que isso se faria? Então é tão simples quanto isso, é tomando conta da empresa. Isto é, os trabalhadores tomam sob o seu controle aquela empresa. São eles que passam a gerir a empresa. São eles que passam a definir o que é que deve ser feito com a empresa. E não têm que aceitar a distribuição dos ganhos que venham a ser obtidos a acionistas privados. Não fizeram outra coisa que não fosse encher os bolsos à tripa forra. É disso que nós estamos aqui a falar. Porque, na altura, também na banca, a gente esquece com facilidade das coisas. Na altura em que se impunha que os bancos, os ganhos, aliás, fabulosos, que fossem para reverter este negócio haveria custos. Quem é que assumia esses custos? Pois, olha, designadamente, eu reconheço que muitas destas coisas estão a ser feitas, tal e qual como o Governo está agora a preparar-se a fazer com a TAP, que é atropelar o tempo de tal maneira e torpedear e sabotar o processo com cláusulas penais e outras consequências para tornar difícil a reversão. Mas há chantagem
designadamente à chantagem jurídico-económica, só há uma forma de responder, é não ceder. Eu E, portanto, essas cláusulas, por exemplo, as cláusulas com que o Governo está a tentar blindar a imposição à pressa, sob a égide do CDS, do processo de privatização da TAP, são cláusulas abusivas. Blindar nesta situação da PT e da Oi. Se o Governo quisesse, é isso que diz. Não, é impedir, é declarar a nulidade de condições e de mecanismos jurídicos propositadamente criados para tornar difícil a reversão das situações. Porque o que está a ver, e como, aliás, há bocado levantou designadamente a questão, o que se está a ver neste momento é que tudo se está a encaminhar para que se diga, bom, está bem, essa solução até teoricamente podia ser a melhor, mas apesar de tudo tens custo. Esta também podia ser. Pronto, o melhor, o mal menor, apesar de tudo, é vender-se a PT Altice e deixar aquelas cortas de definitivo. Ora, isto é inaceitável do ponto de vista do governo de um país que quer preservar os interesses económicos fundamentais desse país e não de um governo de vende-pátrias. Essa questão é a questão vital que está aqui.